Muito bem, parece que mais uma vez Trump vai arregar, parece que mais uma vez Trump vai recuar e dessa vez será em relação à China. Existem algumas reportagens dizendo aí que o Trump e o governo americano estão entrando em contato ali com Pequim, tentando chegar num acordo. No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto. Eu vou mostrar por que, que o Trump está tendo essa postura, por que, que ele está sendo forçado a recuar e quais vão ser as consequências disso caso realmente esse recuo aconteça, caso realmente os Estados Unidos aí voltem a chegar num acordo com a China, ok? Bom, como eu já venho comentando aí nas últimas semanas, o Trump ele deu um baita tiro no pé com essa política do tarifaço, com essa política aí de querer entrar numa guerra comercial, porque no final das contas só quem normalmente tem a perder com uma guerra comercial é exatamente aquele país que começa essa guerra. Obviamente, quando você começa uma guerra comercial, muito provavelmente você acaba sendo forçado ali a recuar em certas medidas, porque o teu próprio comércio ele fica inviabilizado quando você começa a ficar tarifando ali vários países. O objetivo do Trump de reindustrializar os Estados Unidos, de trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, ela até pode ser uma política que ela venha a trazer resultados. Porém, esses resultados eles vão vir a médio para longo prazo. E os efeitos do tarifaço, eles não vão esperar do médio para longo prazo ali, os efeitos negativos para acontecerem. Então, o grande problema dessa política é exatamente essa, porque você acaba comprando uma guerra com a galera, você acaba sentindo os efeitos negativos agora, nesse exato momento, não só o governo, mas o próprio povo americano sente os efeitos imediatos e os benefícios dessa guerra, né? A colheita desse plantio, ela vai vir, sabe-se lá Deus, daqui a anos, daqui a décadas lá na frente. Isso se, de fato, tiver realmente essa colheita, o que muitos especialistas apontam aí que não é garantido que você vai conseguir reindustrializar os Estados Unidos, que você vai conseguir fazer com que o comércio, com que o mercado interno ali, ele se valorize realmente com essas políticas, ou seja, você está dando um tiro no escuro, onde você está contratando um monte de problemas e os benefícios talvez você nem consiga ter, ou seja, um baita tiro no pé. E as consequências disso elas estão sendo vistas agora. Trump teve que recuar com a sua política tarifária. 90 dias ali ele suspendeu essa política de tarifas ali para o restante do mundo e ele estava mantendo ali a guerra tarifária com a China, que é, digamos assim, a principal potência hoje que rivaliza com os Estados Unidos, o que já estava trazendo uma série de problemas também para os próprios Estados Unidos, porque a China estava retaliando. Hoje os Estados Unidos não conseguiam importar mais a maioria dos produtos chineses, exceto celulares, chips, semicondutores, que o Trump teve que recuar também e tirar as tarifas. As empresas americanas estavam tendo um prejuízo gigantesco. O agronegócio americano ali estava tendo um problema monumental, porque boa parte ali das exportações do agro americano iam para a China e com tarifas ali gigantescas eles não conseguiam exportar, não conseguiam ser competitivos no mercado chinês. Ou seja, o que o Trump queria no final das contas era o Xi Jinping ali beijando a mão dele, pedindo pinico, a China pedindo ali para fazer um acordo, e a China deixou bem claro que, olha, a gente não vai fazer isso, não fomos nós que começamos essa guerra e também não vai ser a gente aqui que vai recuar. Se os Estados Unidos recuarem, se o Trump vier aqui pedir pinico, beijar a mão do Xi Jinping, talvez a gente possa chegar num acordo, mas nesse momento, se esperar a gente ir lá atrás dos Estados Unidos, esquece, isso não vai acontecer. E aí, nessa guerra de força, ficou bem claro que hoje a China é o lado mais durão. Talvez não necessariamente o lado mais forte, mas é o lado mais durão. E ficou bem claro que se o Trump não realmente recuasse, a China também não iria recuar e essa guerra aqui ela iria continuar, o que seria péssimo para a economia americana, tá? Principalmente para as big techs americanas, que elas são muito dependentes ali
da economia chinesa. Então, exatamente por causa disso, o Trump foi o primeiro a piscar, foi o primeiro a recuar, foi o primeiro a pedir pinico, o que deixou as coisas apenas ainda mais feias para ele, né? Porque ele começou uma guerra e ele basicamente é o primeiro ali a levantar a bandeirinha branca, pedir paz, pedir rendição. Então, tá muito feio para ele, fica realmente uma situação vexatória, mas ele não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer. Com certeza, se ele tivesse opções, ele não faria isso, mas ficou bem claro que se ele não fizesse, os Estados Unidos eles iriam sofrer muito mais, porque a China hoje ela tem uma rede ali de apoio muito mais sustentada. Hoje a China ela já tem um comércio aí muito mais desenvolvido aí com vários países do mundo. Hoje a China é a principal parceira comercial da imensa maioria dos países do mundo. Ela ultrapassou os Estados Unidos nesse quesito. Hoje a maioria dos países transaciona muito mais com a China do que com os Estados Unidos, salvo algumas exceções. Então é uma guerra que realmente não tem para onde os Estados Unidos ganharem. Então é por isso que o Trump está recuando. Eu acredito que eles vão chegar num acordo, porque para a China também não é vantajoso ficar ali em pé de guerra com os Estados Unidos. A China também depende dos Estados Unidos em certa medida em alguns setores, então é importante para a China fazer um acordo. Porém, é uma guerra que o principal objetivo dela aqui é mostrar quem tem mais poder de negociação, quem manda mais, né? E nesse caso, tá bem nítido que a China ela consegue ter um poder de barganha muito maior que os Estados Unidos, e com certeza a China, percebendo que o Trump vai ali ajoelhar, vai pedir pinico, a China vai acabar perdoando, vão acabar chegando num acordo ali como se nada tivesse acontecido, e a relação entre os dois países vai acabar voltando a ficar numa boa aí, como vinha sendo aí ao longo dos últimos anos, né? Porém, ficou feio para o Trump, mais uma regada, mais uma recuada. Ele começou uma guerra onde só ele está perdendo, só ele está dinamitando aí a relação com os países, só ele está minando a sua força, o seu poder, a sua influência, simplesmente por birrinhas ou por estratégias que realmente estão cada vez mais claras, que não vão trazer o resultado que ele quer, pelo contrário, está fazendo cada vez mais os Estados Unidos perder força, perder relevância, perder parceiros estratégicos e comerciais, e a troco de nada ou de praticamente nada. Ok? Fez sentido para você a análise que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Aliás, se você acredita que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda essa análise para as pessoas próximas de você, para elas entenderem o que está acontecendo nesse mais novo capítulo, nessa mais nova etapa da guerra comercial entre Estados Unidos e China, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido você a clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, se inscrever e aproveitar também ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que praticamente todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.